Apresentação. Estão de parabéns as filhas espirituais de Olímpia Belém. O grande colecionador reuniu algumas joias esparsas neste escrínio que se abre para aumentar a opulência e esplendor do tesouro. Amai-vos uns aos outros. Dedicado à obra de amor por amor de quem mãe não tem, dispensa palavras inexpressivas pelo fim a que se destina. Joias de peregrino valor espiritual, imortalizadas pelo trabalho mediúnico bem aplicado, cujo destino será percorrer a trajetória habitual, consolar quem sofre a dor que corrige e corrigir quem sente o sofrimento inexpugnável de quem nega. Cerremos fileiras com os trabalhadores que conheceram o lídimo batismo do amor que inibe o homem do pecado da indiferença. Obra luminosa que traz no frontispício o nome Francisco Cândido Xavier e no limiar a eloquente carta prefácio de Emmanuel, foi planejada e executada nas esferas do amor divino e prescinde de qualquer apresentação humana, mesmo de nome que significasse muito mais do que o nosso, que aqui só aparece por disciplina, para obedecer a uma ordem recebida. Maria Rosa Cavalvante. Carta Prefácio. Prezada Irmã Esmeralda, asterisco. Nosso livro é uma colmeia de fraternidade, cujos favos de esclarecimento e consolo foram tecidos pelo devotamento de muitos corações, transformados em abelhas laboriosas do Evangelho, sob a orientação do seu espírito de rainha do trabalho, devotada à sementeira da luz e consagrada à felicidade das criancinhas. Uma expressão reconfortante, uma pétala de graça, um raio de beleza, uma semente de amor, uma frase de carinho, um sorriso em forma de palavra, uma gota de sabedoria, um sopro de estímulo, um conceito leve da verdade, uma gota de sabedoria. Em suas mãos iluminadas de mãe, as migalhas se converteram em bênçãos e aqui temos, nosso livro, habilitado a concorrer no mercado das ideias renovadoras da nossa doutrina de redenção. Jesus abençoe o suave milagre. E que os companheiros da romagem humana, sedentos de incentivo para a elevação ou famintos de bom ânimo, nos círculos escuros da prova, se regozijem com o pão espiritual, multiplicado nestas páginas, tanto quanto nos rejubilamos sem distribuí-lo, partilhando-lhe a santificada alegria de cooperar no infinito bem, são os votos do amigo e servo humilde. Emanuel. Pedro Leopoldo, 1º de maio de 1950. Asterisco, OBS, o amigo espiritual se refere a D. Esmeralda Bittencourt, patrocinadora deste trabalho. Comece hoje mesmo. Meu amigo, se a dor lhe bate à porta, lembre-se dos benefícios de que é portador e não desfaleça. A bondade divina não articula pensamentos para o mal. A ferida que dilacera ou o desgosto que perturba, temporariamente, costuma encerrar incalculáveis recursos de elevação. Tenha paciência e não esmoreça no bem. Se a desorientação lhe entrava os passos, use a prece. A oração realiza milagres. Se possível, reúna aqueles que você ama, dentro da mesma vibração de confiança no culto do Pai Celestial. Se está doente e desalentado, peça a bênção do Senhor para o copo de água fria que lhe atende a sede, porque da fonte divina fluem substâncias de paz e restauração para quantos lhe pedem socorro ao sublime poder. Se você permanece em desespero, não permita que a sua desventura culmine em gestos de suprema revolta. Espere mais tempo, antes de qualquer resolução inapelável e injusta. Amanhã, o dia renascerá transformado. As circunstâncias se modificam, de minuto a minuto, e os reveses de agora serão alegrias no porvir. Teça, com serenidade, a sua auréola de ventura por vindura, aproveitando os ensinamentos que a dor lhe trouxe ao coração. Não tema as dificuldades e prossiga com Jesus para a frente. Busque a presença do Divino Amigo, em seus pensamentos e, na própria luta, encontrará infinitos motivos de reconforto e beleza, bom ânimo e paz. Inicie o abençoado serviço da oração, hoje mesmo, e amanhã, provavelmente, você começará a rejubilar-se na colheita de luz. Agar. Templo vivo. É uma felicidade encontrar o reduto dos trabalhadores operantes do Espiritismo. Que dizer de uma comunidade de abelhas consagradas a perene descanso na colmeia? De árvores que florescessem verdejantes, mas sem frutos. De fontes abertas, todavia sem água que traduza socorro ativo aos sedentos.
Não suportam que nós, os desencarnados, estejamos repousando em calmaria destruidora. O nosso esforço é ingente, o trabalho é incessante. Temos, também, em todas as direções de nossa luta, os centros espirituais de serviço aos semelhantes. Nossos agrupamentos, contudo, não se restringem aos incensos da adoração e, sim, se estendem a tarefas eficientes e seguras, nas quais, qual acontece num conjunto musical, cada companheiro é um instrumento adequado à harmonia do todo e cada coração é ferramenta bendita para que a vontade de Jesus se manifeste. Aqui temos, pois, uma demonstração dos templos de fé viva no futuro mundo. Cada crente é colaborador vivo da obra do Mestre Divino. Este usa a palavra para a edificação coletiva, outro emprega as mãos fraternas no auxílio curativo, enquanto outros se utilizam de forças benéficas e salutares para a transmissão dos valores espirituais de planos mais altos. Trabalhemos assim, meus amigos, conscientes de que o espiritismo cristão é processo renovado com Jesus, escola para ensinar, casa de produção incessante do bem e sementeira viva de bênçãos e luzes, em que todos nós, individualmente, podemos contribuir com a nossa parte na construção do reino de Deus na terra. O porvir acena-nos à frente, induzindo-nos para o alto. A fé sem obras congela o pensamento e determina a anestesia temporária do espírito. O serviço é a alma de nossas organizações que se dirigem para o mundo regenerado, com vistas à vida eterna. Jesus é o Senhor da verdade e do bem, é o príncipe da paz e o salvador dos homens. Entretanto, é também o trabalhador divino de pá nas mãos, limpando a eira do mundo. E se não sabemos, ainda, dentro de nossa insignificância, ligar-nos ao Supremo Orientador do planeta, através da verdade que ainda não conquistamos inteiramente, do bem que ainda não sabemos praticar com a perfeição desejada e da paz que ainda não sabemos preservar em nós mesmos, busquemo-lo por intermédio do trabalho no bem, porque o serviço é o caminho aberto a todas as criaturas, desde o verme até o anjo, na direção de Deus. Agar. DESENVOLVIMENTO. Se o desenvolvimento de faculdades psíquicas é o seu objetivo, no trabalho espiritual, procure a bênção do conhecimento, através do estudo necessário, mas não perca de vista o esforço que lhe compete. Antes de ser médum dos fenômenos comuns, não ouvide que todo aquele que dá de si mesmo a mais singela colaboração à obra do bem é instrumento de Jesus no aperfeiçoamento do mundo. Não acredite que a morte do corpo exonere alguém dos impositivos de autoeducação. Ninguém nos substituirá na esfera do próprio dever. O milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais que funcionam igualmente para todos. O sábio começa nas letras humildes do alfabeto. Inicia-se o gênio musical nas notas minúsculas do pentagrama. Como admitir qualidades primorosas, a se improvisarem de um dia para outros? Se você aspira à maior amplitude das forças mediúnicas, estenda-as no serviço aos semelhantes. Os benfeitores do alto não dispõem de tempo para provocar a colaboração alheia, entretanto, jamais abandonam aquele que lhes oferece a migalha da boa vontade. Ajude e esclareça, fraternalmente, melhorando a sua posição na simpatia dos outros. Agradecimento e cooperação representam duas forças decisivas no êxito, contudo, somente o amor desinteressado consegue cultivá-las. Distribua auxílio e bondade, sem medida, para que o suprimento divino lhe atenda à capacidade de servir, enriquecendo-lhe os recursos, se pretende, em suma, ser alguém com o Cristo, não lhe despreze os avisos sublimes. Em verdade, nossos olhos ainda não suportam o brilho ofuscante da ressurreição, todavia, com o amparo do céu, já podemos contemplar o chão que pisamos, de modo a seguir os passos do Mestre reconhecendo as nossas necessidades de amor e sacrifício, renúncia e perdão, no Calvário purificador. Agar. Palavras à mocidade. Jovens irmãos, a existência na terra é um dia na eternidade. A juventude é o alvorecer. Em torno, rompe o sol das oportunidades de santificação. O campo de serviço é o mundo inteiro e a natureza é o nosso livro divino. Indispensável aceitar o benéfico desafio da luz, vencendo a força terrível da inércia.
Se o Pai Supremo é o doador de todas as bênçãos, Jesus é o nosso divino Mestre. Necessário, pois, guardar-lhe os ensinamentos na sadia aplicação de nossas oportunidades benditas, semeando o bem, cultivando-o e colhendo-o para os celeiros famintos da terra. Não é fácil concretizar o testemunho pessoal nos serviços da fé que remove a ignorância e santifica o amor nos caminhos de vida. Muitas vezes seremos surpreendidos pela tormenta e será imprescindível combater sem desânimo os vermes que nos ameaçam a sementeira. Fantasmas cruéis rondar-nos-ão as portas e, em muitas ocasiões, a vigília nos pedirá suor e lágrimas. Entretanto, meus amados amigos, a claridade do bem traçamos roteiro seguro. Movimentando os nossos recursos, com esperança fiel, venceremos juntos a grande batalha da luz contra as sombras, do bem contra o mal. Se a experiência é lição, a luta é aprendizado. Unamo-nos, portanto, em derredor do Mestre querido, fixemos em nosso coração o seu programa sublime de amor, dentro de nossa própria renovação para a luz divina e caminhemos resolutos e felizes, ao encontro do sublime futuro. Agar. Se você ajudar. Se você ajudar, tudo o que hoje parece ruína e fracasso surgirá amanhã renovado em dons de renascimento e vitória. A permanência na Terra é curso de melhoria. Entretanto, como atingir o divino objeto, se você cristaliza o potencial da simpatia e da boa vontade, na expectativa inoperante em torno do gesto de seu irmão? Como alcançar a alegria se nos confiamos à tristeza, animar a outrem, se nos rendemos às sugestões do desalento e levantar a fé no coração do próximo, se estimamos a posição horizontal da preguiça interior na incerteza? Se você ajudar, porém, o mal se fará melhor e o bom se revelará excelente, as mãos enrijecidas na avareza abrir-se-ão ao seu toque de bondade e o coração endurecido descerrar-se-á, de novo, à luz, diante de sua manifestação de assistência espontânea. A gentileza é a filha dileta da renúncia e guarda consigo o dom de tudo transformar, em favor do infinito bem. Não se mantenha sob o frio do desânimo ou sob a tempestade do desespero. Venho para o clima da cooperação e da solidariedade e use a chave milagrosa do sorriso de entendimento, que auxilia para a felicidade alheia. Ampare a você mesmo, auxiliando aos outros. Você não deve exigir o socorro do mundo, quando a verdade é que o mundo nos tem dado quanto pode e hoje espera confiante o socorro nosso. Creia, pois, no poder do serviço e da bondade e convença-se de que tudo se converterá hoje em alegrias e bênçãos para seu caminho se você ajudar. André Luiz. Pregação. A pregação não resulta de simples operação verbal. Nossa vida está, falando sem palavras, em todas as circunstâncias. Você dá testemunhos do próprio íntimo, em toda parte. Em casa, no seu modo de agir. Junto da multidão, no seu trato com os outros. No serviço comum, no uso da posição em que se encontra. Nas manifestações da fé em seus propósitos. Na alegria, através da conduta. No sentimento, na capacidade de resistir. Na luta, por intermédio da perseverança. Na dificuldade, no poder de concentrar-se na direção do êxito. No estudo, no aproveitamento. No ideal, na aplicação à atividade. Nas profundezas do coração, pelo autodomínio. Cada dia é uma oportunidade desvendada à vitória pessoal, em cuja preparação, falamos seguidamente, de nós mesmos. Lembre-se, porém, de que muita gente se vale dos recursos da ação, da habilidade, do encargo, da persistência, da concentração, da cultura intelectual e da relativa independência, pregando o triunfo isolado da inteligência para reinar sobre os interesses da carne, durante alguns dias. Os aprendizes de Jesus, entretanto, usam semelhante poderes, na renovação do próprio espírito, aprendendo com a renúncia, com o trabalho, com a tolerância fraterna e com o sacrifício deles mesmos a governar os impulsos da vida inferior. No trânsito pela terra, adquirindo a verdadeira luz para a glória real da vida sem fim. André Luiz. Pequeno curso de vigilância. Diante do mal, santifica teus olhos. Perante o bem, liberta a palavra. Ante a ignorância, usa o entendimento. Com os superiores, vigia teus modos. Com os subordinados, guarda os ouvidos.
Na alegria, exerce a temperatura. Na dor, aprende a lição. Na abastança, não te esqueças de dar. Na escassez, não ouvides o esforço próprio. Na festa, evita os lugares destacados. No círculo do sofrimento, estende mãos fraternas. Em negócios do mundo, repara os teus meios. Nos interesses da alma, não desdenhes a própria renúncia. No trabalho, observa o tempo. Na prece, vigia a atitude. Na estrada, ajuda ao companheiro. Na bênção, não te esqueças dos outros. Em público, retifica o temperamento. Em família, preserva a língua. Quando sozinho, vigia o pensamento. Cada estrela possui brilho peculiar. Cada flor tem diverso perfume. Cada criatura humana, centro de soberana inteligência, emite raios vivos dos sentimentos e propósitos que ambienta e reproduz, na intimidade de si mesma. Em razão disso, ao discípulo do Evangelho se pede vigilância, não somente para dissolver a tentação de nossa própria inferioridade, mas também para que sejamos lâmpadas ativas da luz imortal. André Luiz. A oração. A oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva, em todas as circunstâncias, será um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Uma fonte, em que possamos aliviar a alma opressa. Uma torre, da qual divisemos horizontes novos. Uma estação que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu. O campo em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor. Uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Um bálsamo que cure nossas chagas interiores. Uma lâmpada que acendemos para a jornada. Uma sentinela que nos defenda contra o mal. Uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança. O altar em que ouçamos a voz divina, através da consciência. O diapasão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre. Seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. André Luiz. Reajuste e simplifique. Não é pela desconfiança que atingiremos a certeza. Aprenda a entesourar a fé, amealhando os grãos da esperança. Asterisco não é pela violência que alcançaremos a realização. Habitue-se a usar a serenidade, considerando que um edifício se constitui de insignificâncias mil. Asterisco não é pela maldade que chegaremos à bondade. Acostume-se a tolerar e a desculpar, corrigindo em você mesmo aquilo que lhe desagrada nos outros. Asterisco não é pela desaprovação que improvisaremos o estímulo. Procure as particularidades elogiáveis e os ângulos nobres das situações e das pessoas, para que o bem seja cultivado e reine soberano. Asterisco não é exaltando a sombra que acenderemos a luz. Evite os comentários obscuros, onde o mal encontra brechas para dominar os atos, as palavras e os pensamentos. Asterisco não é semeando moléstias que sustentaremos a saúde. Ali a carga mental das ideias enfermiças e plante o bom ânimo, o otimismo e a alegria, em cada minuto. Asterisco não é contemplando feridas que ajudaremos a humanidade. Lembre-se do lado melhor do irmão de jornada e ajude-lhe o coração a esquecer todo o mal. Asterisco não é destruindo que construiremos o reino divino nos círculos da terra. Restaure o que puder onde o desastre passou proclamando perturbação e falência. Não ir descendo as furnas sombrias do desânimo e da tristeza que escalaremos a montanha da luz. Use os seus patrimônios e as suas experiências no Evangelho e na revelação dos espíritos benevolentes e sábios, tanto quanto mobiliza a água e o sabão nas lutas de cada dia e verá a colheita sublime de sua nova sementeira. Asterisco o ministério de Jesus não é serviço de crítica, de desengano, de negação. É trabalho incessante e renovador para a vida mais alta em todos os setores do mundo. Asterisco ninguém precisa ferir, humilhar ou desesperar. Reajuste e simplifique. O Senhor fará o resto. André Luiz. Em Espiritismo. Quando alguém começa a crer, está modificando a própria vida. Quando começa a pedir, está melhorando a posição íntima. Quando começa a estudar, está entesourando o conhecimento.
Quando começa a lutar dignamente, através da dor bem compreendida e da dificuldade bem interpretada, está resgatando o pretérito ou crescendo em sabedoria e amor, à frente do futuro. Quando começa a reconfortar-se, está descansando. Quando começa a contemplar as imperfeições que transporta consigo, está adquirindo mais luz. Quando começa a doutrinar, está aumentando a responsabilidade. Quando começa a ajudar aos outros, desculpando e amando, está entendendo a glória do dever que lhe cabe. Quando começa a orar, confiando no Senhor e em si mesmo, está multiplicando portas de acesso ao plano superior. Mas quando começa a trabalhar e servir, sem ideia de recompensa e sem preocupação de fadiga, colocando-se por centro da luta redentora, usando possibilidades e esperanças, suor e lágrimas de si próprio, para que o Evangelho redivivo faça templo de luz em seu coração, agindo, sem apego e sem egoísmo, sem o personalismo contundente e sem a discórdia intempestiva, em favor do aperfeiçoamento de todos, pela melhoria e elevação de si mesmo, então estará alcançando o roteiro do Cristo, respirando nas sombras da carne, mas integrando-se com a vida sublime, contribuindo e mentalizando em plena luz imortal. André Luiz. História ligeira. O candidato ao ministério cristão penetrou o templo do serviço e proclamou-se transformado. Na primeira semana, afirmou-se favorecido pela divina luz e, depois de solene profissão de fé, assinalou fronteiras entre ele e o pecado, entre a sua perfeição e o mundo envelhecido. Na segunda semana, discursou, ardentemente, conclamando o povo à salvação com o Cristo. Na terceira, traçou programas e promessas, na esfera da beneficência, mostrando-se inclinado a socorrer infelizes, curar os doentes e asilar criancinhas abandonadas. Na quarta, declarou-se vítima da incompreensão e da discórdia, entre pesadas nuvens de tristeza e insubmissão. Na quinta, apareceu cansado e desiludido, indicando os males do mundo e os defeitos dos irmãos. Na sexta, rogou ao Senhor licença para descansar. Na sétima, deitou-se e dormiu por 200 anos. Nesse candidato às bênçãos do Evangelho, temos a história de milhões. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Oportunidades para todos e serviço de raros. Em verdade, o divino amigo continua curando, levantando, consolando, reanimando e convidando almas para o banquete do reino de Deus, mas os seguidores e discípulos começam a tarefa no calor fervente do entusiasmo, elevado à tensão mais alta. Pronunciam votos comovedores, gesticulam e ensinam, entretanto, em poucos dias, antes mesmo de marcharem 10 passos, na senda da elevação, reclamam férias espirituais para o repouso de vários séculos. André Luiz. Compadece-te. Compadece-te do legislador. Ele responde por muita gente. Compadece-te do juiz. Ele pode enganar-se. Compadece-te do sacerdote. Ele é responsável pelas revelações do céu. Compadece-te do médico. Ele dará testemunho de pesadas obrigações. Compadece-te do administrador. Ele sofre para decidir. Compadece-te do servo. Ele padece, aprendendo a obedecer. Compadece-te do rico. Ele partirá da terra sem o próprio corpo. Compadece-te do pobre. Ele pode perder a boa lição da vida através da revolta ou da indisciplina. Compadece-te do velho. Ele começa a sentir os golpes da verdade. Compadece-te do jovem. Ele é suscetível de mergulhar-se nos abismos da ilusão. Compadece-te do ambicioso. Ele alcança, muitas vezes, o fim do corpo, de mãos dilaceradas e vazias. Compadece-te do desanimado. Ele congela as oportunidades de esperança e serviço. Compadece-te do forte. Ele, nem sempre, sabe fugir às sugestões fascinantes da vaidade. Compadece-te do fraco. Ele, frequentemente, se prosternar, ante as armas do crime, convertendo-se em servidor inconsciente do mal. Compadece-te daquele que te orienta, daquele que te obedece, daquele que te procura na condição de adversário, de amigo, de irmão. A vida humana é uma escola vasta e bendita. Cada inteligência encarnada se destaca, em suas classes inúmeras, através de situações diferentes.
E todas as criaturas, diante da grandeza divina e perante a glória espiritual que nos cabe atingir, apresentam, em caracteres invisíveis, mas infinitamente vivos, no próprio peito, o apelo individual de todos os tempos: ajuda-me. Compreende-me, compadece-te de mim. André Luiz. Trios importantes. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho. Aprender, servir, cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção. Analisar, reprovar, reclamar. De 3 normas de conduta jamais nos arrependeremos. Auxiliar com a intenção do bem, silenciar, pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos-ão, invariavelmente, em rumo certo. Ajudar sem distinção, esquecer todo mal, trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias. Maldizer, condenar, destruir. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados. A hora que passa. A oportunidade de elevação. A palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior. Amor, humildade, bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a seguir sempre 3 abençoadas regras de salvação. Corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas. Amparar-nos mutuamente. Amar-nos uns aos outros. André Luiz. Oração dos APRENDIZES. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis, ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiros da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente, encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão, nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que, em teu nome, possamos operar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora. Assim seja. Aniceto. Apelo de irmã. Minhas irmãs, reine conosco a luz do Divino Mestre. A prece é um caminho de luz, garantido o intercâmbio do céu com a terra. Através de seus fios resplandecentes é possível alimentar a obra de amor que iniciamos no mundo, razão porque aqui me vedes, contente por fazer-me sentir no círculo de tão devotadas companheiras do espiritismo evangélico no Brasil. Estimaria guardar os melhores valores literários para expressar a importância que hoje atribuo, mais que nunca, ao apostolado da mulher espírita cristã na vida moderna. Indubitavelmente, a luta humana assume ciclópicas proporções. É imprescindível contemplá-la, de mais alto, na posição em que presentemente me vejo, para aquilatar a magnitude dos problemas gigantescos, a reclamarem equações com o Cristo de Deus. A ambição destrutiva, a indiferença religiosa, o egoísmo desvairado e a vaidade infeliz conspiram com tamanha intensidade, na face da terra que, infelizmente, novos conflitos de sangue se anunciam próximos, quais pesados aguaceiros de lágrimas, que só o poder da prece, com serviço e amor poderá remover. É indispensável que a mulher cristianizada se disponha a maiores sacrifícios a fim de que o reerguimento terrestre se não faça tardar. Os homens poderão decidir a batalha, inspirados por destruidores gênios do mal que lhes insinuam o sinistro propósito de hegemonia, através da dominação contra os mais fracos, entretanto, no campo dos vencidos e dos vencedores, que sempre realizam permutas de lugar nos quadros transitórios da experiência, é invariavelmente a mulher a sacerdotisa devotada que reedifica o jardim da vida, com heróico silêncio. Por que não desdobrar a nossa capacidade de construir e de amar, improvisando a medicina preventiva do bem e da luz, em todas as direções?
Para isso, contudo, é imperioso ceder de nós mesmas quotas mais elevadas de entendimento e perdão. Faz-se necessário nos levantemos, não na bandeira revolucionária, que em todos os climas reclama a violência e a discórdia, com os mesmos característicos de incompreensão e ruína, mas sim na intimidade do santuário doméstico, dentro do qual o espírito de sacrifício com Jesus constituir-nos a bênção de cada dia. Não cremos em milagres que não se façam precedidos de intensa preparação no trabalho justo. Não há frutos sem sementeiras adequadas. E se hoje sabemos que a vida não se extingue no sepulcro, prosseguindo, sem surpresas, além da morte, por que não converter as possibilidades evolutivas, que o mundo nos oferece, em recursos de sublimação? Permanecemos agora informadas de que o melhor para Deus é aquele que mais infinitamente concede de si mesmo a benefício do todo e que sem sacrifício não existe libertação, tanto quanto não há celeiro farto sem que a semente se confie à renúncia na cova escura e úmida. Assim, pois, minhas irmãs, aproveitemos o dia da oportunidade. Vós outras, as que vos demorais no instrumento físico de que fomos alijadas, podereis edificar muito. Há crianças desamparadas, velhinhos ao abandono, mentes ignorantes e espíritos afastados da compreensão em toda parte. Os homens, de quando a quando, combatem-se mutuamente com espadas, estabelecendo rios de sangue fratricida, no solo abençoado do planeta, mas a mulher guerreira em silêncio, a vida inteira, exterminando a si mesma para que a vida prospere triunfante. Santifiquemo-nos nesse apostolado de renunciação e que o Senhor nos abençoe. Aura Celeste. O serviço orientador. É indiscutível a vitória do pensamento novo, sob as claridades do espiritismo cristão, a se derramarem abundantemente no mundo. Em todos os lugares, identificamos a fome de conforto e a sede de saber. Contudo, observamos também vacilação e dúvida, em quase toda parte. Convicções hesitantes não conseguem manter o serviço iniciado sobre projetos grandiosos, porque, não raro, os princípios sublimes são confundidos com pessoas transitórias, velando-se a luz sob espessa cortina de sombras, no ânimo irresoluto dos aprendizes, que retardam o avanço das novas revelações. Observamos, assim, o triunfo e o brilho na ideia, a rodear-se de obscuridade e incerteza na ação. Não podemos esquecer, porém, de que o único dissolvente dos óbices dessa natureza é o serviço, em cujos continentes renovadores encontraremos, a todo instante, o renascimento íntimo que o trabalho bem conduzido e bem interpretado estabelece dentro de nós mesmos. A inspiração divina não se abre a quem lhe não bata as portas. E esse bater, simbólico, tão bem expresso nas lições de Jesus, representa a atividade incessante dos discípulos da Boa Nova a fim de materializarem no mundo os ensinamentos do Mestre. Sem que nos afeiçoemos ao serviço que ajude ao semelhante, a própria mediunidade estaria reduzida a um poço de águas estagnadas. Avançaremos pelos caminhos do amor e da cooperação, orientando-nos pela verdadeira fraternidade, ou permaneceremos indefinidamente cristalizados na contemplação nociva ou na discussão perturbadora. Estejamos convencidos de que o auxílio eficiente aos outros é a nossa diretriz comum, de vez que, em todo tempo, quem ajuda ao vizinho beneficia a si mesmo com mais segurança. Se desejamos, pois um espiritismo triunfante com o Cristo na direção e com assembleias e realizações dignas dele, não olvidemos que o serviço é o nosso orientador primário e supremo, porque somente convertendo nossa existência em braços, olhos, ouvidos, pés, pensamentos e corações, através dos quais se manifeste a vontade atuante e redentora do Mentor Divino, em favor de todas as criaturas e de nós mesmos, é que atingiremos o mundo regenerado com uma só fé e um só Senhor. Bezerra de Menezes. Da oração dominical. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra, quanto nos círculos espirituais, o pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo o mal.
Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Emanuel. Jesus está chamando. Desde a primeira hora do apostolado divino, Jesus está chamando cooperadores para os serviços de extensão do reino de Deus na terra. A princípio, buscou Pedro e André, os pescadores humildes, a tarefa de salvação. Convocou Mateus, o administrador de impostos, à coleta de bens do céu. Trouxe Maria de Magdala, a obsidiada de vários demônios, a necessária renovação. Convocou Joana, a esposa admirável de ilustre funcionário do bem público, ao concurso fraterno. Chamou Zaqueu, o mordomo da fortuna, do alto de um sicômoro, ao esforço de benemerência. Exaltou em Maria da Betânia o valor da meditação. Requisitou Marta, a preocupada servidora doméstica, as obras do pensamento sublime. Acordou Nicodemos, o mestre intelectual de Israel, para o ministério da santificação. Ergueu Lázaro, no sepulcro, para a manifestação do divino poder. E ainda, no último dia e na derradeira hora, despertou um ladrão crucificado para a divina esperança. Em todos os 20 séculos de cristianismo que estamos vivendo, o Senhor está chamando colaboradores para a sua obra excelsa de redenção e aprimoramento. Há serviço para cada um e degraus iluminativos para todos. Para onde segues, irmão? Jesus, por nós, imolou-se na cruz. Que fazemos nós por ele? Emanuel. A máquina divina. Meu amigo. O corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na terra. Os vizinhos do bruto precipitam-na ao sorvedouro da animalidade. Os maus empregam-na, criando o sofrimento dos semelhantes. Os egoístas valem-se dela para esgotarem a taça de prazeres fictícios. Os orgulhosos isolana sem proveito. Os vaidosos cobrem-na de adornos efêmeros para reclamarem o incenso da multidão. Os intemperantes destroem-na. Os levianos mobilizavam-na para menosprezar o tempo. Os tolos usam-na, inconsideravelmente, incentivando as sombras do mundo. Os perversos movimentam-lhe as peças, na consecução de desordens e crimes. Os viciados de todos os matizes aproveitam-lhe o temporário concurso na manutenção da desventura de si mesmos. Os indisciplinados acionam-lhe os valores, estimulado o ruído inútil em atividades improdutivas. O espírito prudente, todavia, recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Emanuel. Trabalha e serve. Filho vai trabalhar hoje na minha vinha. Jesus, Mateus, 9:28 da noite. Não te esqueças do ensinamento do Mestre, filho vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confais ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa, indebitamente, e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém, por agora, te identifica o ideal ou aos propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revele divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do prato, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os detritos do mal. Se erraste, instalando escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida.
Se a enfermidade e a morte verem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pense na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Emmanuel. O destino. Destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. O Criador infalível estabelece a vida universal. O homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. O Pai organiza as leis eternas. O Filho vale-se das experiências. Não há fatalidade para o mal e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial no caminho. Se o Senhor Supremo estatui diretrizes e recomenda aos homens a execução dos princípios formulados, o homem é compelido a cooperar em sua obra divina. De desobediência da alma aos supremos desígnios procedem as desarmonias no serviço universal. E quanto maior a expressão de entendimento no espírito rebelde, mais agravo da responsabilidade caracteriza a intervenção indébita do colaborador humano que abusa da magnanimidade das leis divinas. Quanto maior a capacidade do discernimento, mais vasto o débito. Que a alma encarnada, pois, compreenda o transcendentalismo das divinas concessões e desempenhe os deveres que lhe competem no caminho diário. Ninguém fugirá ao doloroso trabalho individual de recomposição dos elos quebrados na corrente da universal harmonia. Cada devedor será defrontado pela própria dívida, agora ou mais tarde, atentos à realidade de que nem todas as sementes produzem frutos dentro de alguns dias ou de algumas semanas. Se os minúsculos grãos de vida dos legumes oferecem resultados em alguns dias, plantas existem que só fornecem a multiplicação de valores no curso de longos anos. Assim, nossos atos e compromissos. Nem todos proporcionam efeitos sem tempo breve. Daí a necessidade dos indivíduos e dos agrupamentos quanto à real observação da vigilância no círculo de si mesmos. O Pai concede a bênção da oportunidade. Mas ao Filho encontra-se afeta a cooperação. Há, portanto, leis que regem a vida e, consequentemente, destinação de homens e coletividades a essa ou aquela tarefa, a esse ou aquele trabalho nas edificações da experiência humana. Entretanto, nesse campo, permanece o homem, colaborador de Deus, com a sua capacidade de execução e também de influenciação ou interferência. Que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras dos servidores fiéis, a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Emmanuel. Insistamos no bem. Alguém recusou a verdade e a bênção de que te fizeste mensageiro. Insiste ainda. Não abandones o ensejo de estender o bem. Não profiras palavra de maldição, não acuses, não critiques. Cada criatura vive no centro de problemas nem sempre acessíveis ao nosso primeiro olhar. Persevera nas demonstrações de bondade e compreensão. É possível que a tua frase contundente fira o próximo. Ministremos a cada doente o remédio que lhe corresponde. O sorriso de fraternidade, a ajuda silenciosa, a humildade sem alarde, a flor da gentileza e o gesto amigo cabem, prodigiosamente, em qualquer parte. Acima do convencer, permanece o auxiliar. Ao grelo tenro não se pedem os frutos da árvore venerável e do vinagre compacto não se deve esperar a corrente de mel. Aproveitemos o tempo, espalhando o amor com que o Cristo nos dotou os corações. É possível que o veio de ouro esteja profundo na montanha da ignorância e da maldade. Insistamos, porém, e lavremos a terra, penetrando-lhe os recessos, sem ruído e sem ofensa. Dificuldades incontáveis ocultam, ainda hoje, a visão da riqueza escondida. Não importa. Amanhã, o sol reaparecerá, outra vez, no horizonte, a chuva da divina misericórdia terá lavado os detritos do solo e atingiremos a glória da realização.
Atende ao bem, agora, em paz, hoje e amanhã, aqui e onde estiveres, porque Jesus igualmente persiste nele e prometeu que o reino da luz será conferido a quantos saibam perseverar até o fim. Emanuel. Jesus no lar. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita, além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar, depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Emanuel. Bilhete amigo. Meu irmão. Ninguém espera te transformes num milionário ou num santo para que o bem te ilumine o coração e dirija os passos. Sublime é a caridade que se transforma em reconforto. Divina é a caridade que se converte em amor irradiante. De sementes minúsculas, procedem as árvores gigantescas que sustentam a vida. Evita falar de ti mesmo. Cumpre o dever que te cabe, sem intromissão nas tarefas alheias. Não provoques o elogio no desempenho de tuas obrigações. Não te prendas a ninharias, quando o benefício geral te reclame a colaboração. Perdoa sem alarde as ofensas. Não te encarceres na indisciplina. Aprende a ouvir com serenidade as palavras ingratas ou contundentes, para que a irritação não perturbe os outros, através de tuas energias descontroladas. Esquece todo o mal. Procura, cada dia, uma nova oportunidade de ser útil. Abstente das conversações maliciosas ou indignas. Não partilhes o triste banquete da leviandade ou da calúnia. Compadece-te dos ausentes e ajuda-os com o verbo cristão. Escuta com calma quem te procura, trazendo inquietação ou veneno. Nunca ouvides que, se, muitas vezes, nos arrependemos de haver falado, ninguém padece remorso por haver preferido o silêncio. Ora por quem te persegue ou não compreende. Emite bons pensamentos para todos os que te cercam. Não te furtes aos serviços humildes, quais sejam os do copo d'água, da palavra estimulante, do sorriso amigo, da limpeza gratuita, da gentileza anônima, da bondade prestimosa e desconhecida. Da caridade divina, que exterioriza a claridade santificante do exemplo, pode participar todo irmão de ideal evangélico, ainda mesmo aquele que se declara absolutamente sem tempo e sem dinheiro para o exercício do bem. Usa, cada hora, o gesto espontâneo da fraternidade imperceptível e os teus singelos depósitos, aparentemente insignificantes, capitalização, em teu benefício, um tesouro de glórias no céu. Emanuel. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas 12:20. Que pedes a vida? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem as compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados clamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes solicitam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, pois, cuidadosamente, o plano dos teus desejos. Que pedes a vida? Não esqueças de que, talvez esta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Emanuel. Estás aflito? Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago, 5:13 da manhã.
A maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa, não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-la aos teus olhos. Geralmente, nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo, enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. Se as sombras chegam de ontem, demonstremos coragem e valor moral, desfazendo-as, através do trabalho perseverante no bem. Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Amigos espirituais, benfeitores da tua paz íntima, acudirão em teu socorro, inspirando-te o roteiro a seguir, com palavras consoladoras e reconstrutivas, em forma de pensamentos santificantes. Humilhaste alguém? Solicita desculpas e corrige o erro impensado. Credores atormentam-te? Habtua-te a comer e vestir, de acordo com as tuas possibilidades e paga os teus débitos com paciência. O desânimo absorve-te o coração. Lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer, além dos teus muros felizes. Ajusta-te ao ideal de servir por amor, sem espírito de recompensa, e as tuas horas estarão repletas de abençoado serviço aos semelhantes. De qualquer modo, nas aflições, não atires a tua cruz sobre os companheiros de tarefa. Ora, com serenidade, examina-te a claridade da verdadeira justiça e busca solucionar os problemas que te inquietam, usando os recursos divinos que o Senhor confiou a ti mesmo. Emanuel. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, 5:15 da manhã. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raras aquelas que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos, aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior, se prossegues, triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, em surgindo as melhoras primeiras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, sem sabermos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as próprias forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem.
Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além o Senhor te iluminará. Emanuel. Acorda e segue. Desde o primeiro instante da Boa Nova, Jesus vem estimulando a mente das criaturas, anestesiadas nos convencionalismos da terra, para a luminosa aquisição da glória divina. Na manjedoura, desperta o espírito popular induzindo-o à simplicidade edificante. No templo, desentorpece o ânimo dos doutores. Nas bodas de Caná, transforma a água em vinho, inspirando indagações novas àqueles que o observam. No monte, multiplica pães e peixes, para que a multidão medite nos celeiros da eternidade. No poço de Jacobe, pede água à mulher samaritana, instilando-lhe a sede das águas vivas. Nas estradas comuns, reergue paralíticos e loucos, cegos e leprosos, imprimindo-lhes novo rumo à jornada terrestre. Na desolada casa de Betânia, ressuscita um amigo morto, para que a ideia de imortalidade vibre no santuário familiar. No horto, acorda os discípulos adormecidos. Na cruz, entrega o coração ao Pai Supremo, em dolorosa vigília, a fim de que os seguidores do Evangelho aprendam a morrer no trabalho e no testemunho. Na ressurreição, exorta Maria de Magdala a reavivar o bom ânimo, nos companheiros abatidos. No caminho de Emaús, refaz a coragem e a confiança de dois apóstolos conturbados. E ainda, nas repetidas reuniões em Jerusalém, ressurge materializado entre os aprendizes, revelando-lhes, nas chagas que Tomé examina, a continuidade do seu ministério de trabalho e renúncia até a perfeição final do mundo. Meu amigo, se procuras o Cristo, acorda e segue para diante, trabalhando e amando, construindo para o bem e perdoando sempre. Em verdade, todos os seres da terra, desde o verme ao sábio, vivem e sentem, alimentam-se e se reproduzem, mas não te esqueças de que somente Jesus é o doador da vida abundante. Emanuel.